Boa noite, pessoal. Sou o professor Danilo Rodrigo, né? Eu venho aqui nessa sequência de vídeos curtos apresentar um pouco sobre o Portugal Studio para quem está iniciando aí nas disciplinas de algoritmo, né? Na minha turma tem algumas pessoas que estão com um pouco de dificuldade ainda de se acostumar a começar a usar o Portugal. Então, vou fazer uma sequência de vídeos explicando o que a gente vem vendo em sala como material de apoio, né? Esse aqui é a página do Portugal Studio. O link é esse. É um link um pouco difícil de achar, né, de lembrar, mas eu vou mostrar como achar ele. Essa aqui é a página inicial, você consegue fazer o download para usar a versão de desktop, que você pode instalar na sua máquina e usar, como também você pode usar o que eles chamam de Portugal Web Studio, que é como o programa que você tem no desktop, porém rodando na internet, né? Você não precisa baixar nada, você pode vir aqui, né, clique em novo arquivo e já pode começar a fazer sua programação aí no Portugal Studio. Para achar o site, você pode abrir seu buscador, como o Google, e somente digitar Portugal Studio, né? Ele vai mostrar duas páginas principais, né? Essa aqui é o Web Studio, que é esse que eu falei que você consegue de forma online escrever seus códigos. E essa aqui é a página que eu mostrei no começo, né? Onde você consegue fazer o download do Portugal. Então, essa aqui é a introdução para quem quiser começar a usar. Né? Se você não tem um computador, não uso sempre o mesmo computador, às vezes eu tenho que mudar, então você pode usar a versão do Web Studio. Né? Ele vai funcionar basicamente como a nossa versão local. Você ainda pode fazer o download, né? Salvar o seu arquivo do Portugal, botar no pendrive, botar no Google Drive e executar em outro computador depois, certo? Essa daqui que eu vou mostrar agora é a nossa versão do Portugal Web Studio Desktop. Então, esse aqui é o programa, você vai abrir, ele vai vir para essa tela. Aqui do lado nós temos vários exemplos de códigos feitos com o Portugal Web Studio, mas na aula de hoje nós vamos começar com o básico, né? Vamos fazer um programa do zero e começar a entender os conceitos. Depois de baixado, para você começar a escrever o seu código, você pode vir aqui e clicar em novo arquivo. Né? Aqui eu aumentei a fonte para ficar um pouco melhor de ver, né, no vídeo. Vocês podem aqui nessa engrenagem tanto aumentar como diminuir a fonte, né? E você pode expandir a tela para programar em tela cheia, né? Sem distrações. Fica ao seu critério. Então, o primeiro passo daqui é a gente entender a estrutura básica do Portugal Studio, que é o quê? Ele tem essa palavra, que nós chamamos palavras reservadas, que é uma palavra que a linguagem usa para denominar alguma coisa. Essa linguagem programa, ela indica que aqui você está começando um programa, certo? E qual é o limite desse programa? Vai ser feito através das chaves. Essa chave abre aqui e fecha aqui, na linha 2 e fecha na linha 8. Então, tudo que estiver aqui dentro faz parte deste programa, né? E para você conseguir rodar código, nós temos uma função início, isso aqui é padrão do Portugal. A função início, perdão, começa na linha 4 e termina na linha 7, né? Porque na verdade começa na linha 5, né? Que é onde a chave abre e fecha aqui. E aqui tudo que você escreve aqui dentro, seu programa, né, o Portugal Studio vai executar. Como eu falei em aula com vocês, eu particularmente prefiro usar a chave logo após a palavra, né? No caso aqui, programa, já abro a chave, função, já abro a chave, né? É uma preferência minha. E aí pode ser uma preferência de vocês também usar assim, ou vocês podem usar como ele faz aqui por padrão, né? Colocando na linha de baixo. Não faz diferença para o nosso programa funcionar. Então, todo o código que a gente vai escrever, nós vamos escrever dentro da função início, que é a função que de fato vai rodar o nosso código, né? E aqui está um programa mais básico, como mostrado em sala, o programa Olá Mundo, né? Normalmente nós fazemos ele, que é para saber se tudo está instalado perfeitamente, se o seu programa está rodando perfeitamente. Nesse caso aqui, ele vai mostrar aqui na tela, né, no console, então todos os nossos programas que nós fazemos aqui, ele vai mostrar um resultado aqui no console, que é para saber que está tudo funcionando perfeitamente, né? E o certo desse programa é que ao rodar, que eu vou rodar aqui nesse botãozinho de play, né, até mostro o atalho aqui, que é o Shift F6, ele vai mostrar essa mensagem que está escrita aqui,
nessa parte do console. Então vamos rodar aqui e ele mostrou a mensagem Olá Mundo e dizendo que o programa foi finalizado, né? Levou 48 milissegundos para rodar esse programa, né? Então esse é o nosso primeiro programa básico. Ah, professor, mas por que que essa mensagem foi mostrada aqui na tela? Como dito em sala, a função escreva, que é essa daqui, ela tem como objetivo pegar o que nós colocarmos aqui dentro dela e mostrar. Nesse caso aqui, eu pedi para mostrar um texto, que é o texto Olá Mundo. E como eu sei que isso é um texto? Porque nas linguagens de programação, né, na grande maioria, na sua grande maioria, o texto ele é delimitado, ele é informado que é um texto para o programa quando nós usamos as aspas duplas, né? Algumas linguagens usam aspas simples e duplas, alguns usam só aspas duplas, né? Então, quando nós abrimos a aspa dupla aqui e fechamos aqui, nós estamos indicando para o programa que tudo que vier aqui dentro é um texto e que eu quero mostrar esse texto exatamente como eu estou escrito. Então, se eu mudar aqui para o meu nome, Danilo Rodrigo, ao rodar o programa, ele vai mostrar a mensagem aqui, Danilo Rodrigo. Então, eu pedi para mostrar uma mensagem. Então, essa é a nossa primeira função, que é a função escreva. Essa função escreva, como é a sintaxe dela, como nós devemos escrever. Escrevemos o nome da função, que é escreva, abrimos e fechamos o parênteses, e ele vai imprimir na tela, ele vai mostrar na tela tudo que estiver entre os parênteses que vem depois da função escreva, certo? Então, essa é a nossa sintaxe básica. Ah, mas se eu precisar escrever um número, eu preciso colocar o parênteses? Não, eu posso simplesmente colocar aqui um número, que é o número 8, por exemplo. Quando eu rodar, ele mostra o número 8. Como eu também posso escrever na tela, né, printar, como nós chamamos, o resultado de um cálculo. 8 mais 8 dividido por 2. E ele vai mostrar que é 12, né? Vai fazer aqui a divisão primeiro, 4 mais 8, 12. Então, dentro da função escreva, eu posso mostrar o que eu quiser, desde números, de textos, né, números inteiros, números reais, que é o nosso próximo assunto agora, né? Nós vamos entender quais os tipos de valores que nós vamos trabalhar e como nós fazemos para guardar esses valores, né? Nós guardamos no formato de variáveis. E é isso que nós vamos ver agora. Falando agora sobre as variáveis, né, vou mostrar para vocês como nós criamos variáveis, como nós a iniciamos e nós a usamos aqui no Portugal Studio. Então, para criar variáveis, nós temos um formato específico. Eu vou criar uma variável aqui, né, que eu vou chamar essa variável de nome. Porém, para criar uma variável, nós precisamos ter o tipo dessa variável. O que é esse tipo? É o valor que nós pretendemos guardar nessa variável. Então, vamos entender a variável como uma memória. Se eu peço para você ir em algum lugar e perguntar o nome de uma loja, você vai perguntar o nome da pessoa e você vai ter que guardar esse nome em algum lugar. Algumas pessoas anotam, algumas pessoas guardam na cabeça. Então, esse fato de guardar informação na programação, nós usamos as variáveis para fazer isso. E aqui eu vou criar 3 variáveis, uma de cada tipo, né? O primeiro tipo de variável que nós temos é o tipo inteiro, né? Você vê que quando eu digito corretamente aqui, o tipo da variável ele fica azulzinho. Então, eu vou criar uma variável chamada idade. Vou criar uma variável do tipo real, chamado salário, e uma variável do tipo cadeia, chamada de nome, certo? Então, aqui eu criei 3 variáveis. Uma do tipo inteiro, uma do tipo real e uma do tipo cadeia. Vou falar sobre cada uma delas. O tipo inteiro é quando nós precisamos guardar números que não têm vírgula, de forma geral. Então, a idade, eu tenho 12, 13, 14, 15, 25, 99 anos, né? Em anos, né? Um número fechado. Então, nós usamos a variável do tipo inteiro. O salário já não pode ser inteiro, porque algumas pessoas ganham R$ 1.450,85, por exemplo. Então, esse vírgula 85 diz que esse número é um número real, né? Um número com casas decimais.
E quando eu preciso guardar esses valores que possuem casas decimais, nós usamos o tipo real. E quando eu preciso guardar um texto, né, nós guardamos ele, nós criamos uma variável do tipo cadeia. Ah, professor, mas por que cadeia? Porque é uma cadeia de caracteres, é um conjunto de caracteres. E o que é um caractere? É uma letra, é um símbolo, é um número, é um texto de modo geral. Então, nós criamos a variável do tipo cadeia de caracteres. Ah, mas se eu precisasse criar várias idades, a idade 1 e a idade 2, eu poderia criar uma embaixo da outra, inteiro idade 2, por exemplo? Posso. O Portugal Studio me permite fazer isso, como também eu posso simplesmente colocar aqui idade, vírgula, idade 2, idade 3, e eu criei aqui três variáveis do tipo inteiro, a primeira com um nome com identificador de idade, a segunda de idade 2, a terceira de idade 3. Posso declarar dos dois modos. É uma coisa que eu gostaria de falar também, que eu vou estar usando bastante aqui, são os comentários, né? Que nós fazemos os comentários aqui usando barra barra. Esse comentário é uma parte, é um texto que o meu código não vai ler. Tudo que eu escrever depois desse barra barra, ele não entende como código. Então, eu normalmente uso comentários para deixar algumas explicações sobre aquele trecho de código, aquela linha. Por exemplo, aqui, idade não possui casas decimais. Então, eu coloco essa mensagem aqui para quem for ler esse código depois, não ler essa mensagem e tentar entender o que eu estou tentando fazer. Então, os comentários eles servem para isso. Então, eu vou colocando alguns comentários, né? Antes de disponibilizar o código para vocês, eu vou comentar os códigos e colocar para vocês conseguirem baixar eles, né? Então, eu vou estar sempre colocando comentários aqui para facilitar a leitura, para facilitar o aprendizado. Mas vocês não são obrigados a comentar, a não ser que achem importante, né? Então, como eu falei, a idade guarda um número inteiro, né? Porque aqui ele é do tipo inteiro. O salário, que é do tipo real, guarda um número real, ou seja, um número com vírgulas. E o nome, que é um texto, nós criamos ele chamando do tipo cadeia, que é cadeia de caracteres, ou sequência de textos. Vou colocar um comentário aqui, usado para textos. E vocês vão ver muito quando vocês estiverem vendo sobre programação, que textos nós chamamos de strings. Então, eu vou colocar aqui, muitos chamados de string, né? String é uma cadeia de caracteres, né? E continuando aqui, criei minhas variáveis. Como eu consigo dar valor a elas? É bem simples, né? Eu vou criar uma nova linha aqui. Eu uso, para atribuir o valor a uma variável, eu uso o símbolo do igual. Então, eu vou dizer que idade é igual a 33, que é a minha idade. O salário é igual a R$ 5.000. Melhor, vou colocar 5.033 centavos, que é para vocês verem ele guardando números com casas decimais. E o nome eu vou chamar de Danilo. E aí um detalhe, sempre que vocês estiverem trabalhando com texto, eu não posso fazer isso aqui, ó, porque ele vai entender que eu estou tentando escrever o nome de uma variável ou alguma coisa que não existe, né? Então, sempre que vocês forem escrever textos, vocês colocam os textos entre aspas duplas, que é para o programa entender que isso aqui é um texto, né? E como eu falei, a função escreva, ela pode imprimir textos, ela pode imprimir valores, ela pode imprimir expressões matemáticas como essa, ou eu posso simplesmente passar para ela uma variável. Então aqui eu vou imprimir o meu nome. Vou rodar meu código, ele imprimiu Danilo Rodrigo. Agora eu quero imprimir a minha idade. Então eu vou rodar e ele imprimiu aqui 33, ou seja, ele recebeu essa variável, idade, que eu criei, que é do tipo inteiro, e imprimiu o valor dela. Então, no fundo, no programa rodando, como isso funciona? Quando eu criei a variável idade, eu peguei um espacinho da memória do computador e disse, ó, o nome desse espaço aqui, vamos dizer que a memória são várias gavetinhas. Eu peguei uma gavetinha e coloquei um ticketzinho chamado idade, ou seja, eu sei que naquela gavetinha
que eu dei o nome de idade, ela vai guardar algum valor. E que valor é esse que eu vou guardar? Nesse caso aqui eu disse, ó, guarde o valor 33. Então eu peguei lá na memória, vamos dizer que a memória é um conjunto de gavetas, eu escolhi uma gavetinha dessa, coloquei uma etiqueta com o nome de idade, ou seja, sempre que eu falar em idade, o Portugal Studio vai abrir essa gaveta e o valor que estiver nessa gaveta ele vai mostrar na tela. Aqui ele mostrou o 33. E para guardar um valor nessa gaveta aqui, eu fiz esse igual. Eu fiz idade igual a 33. Eu peguei o valor 33 e guardei na gavetinha que eu chamei de idade. Isso funciona para o salário, né? O salário eu guardei um valor de 5.000,33. Né? Vou rodar aqui agora. E ele mostrou aqui o salário de 5.000,33. Então, essas são as variáveis básicas que nós estamos começando a trabalhar. Né? Então, aqui já dá para ter uma noção. E qual é o nosso próximo passo agora? O nosso próximo passo é conseguir ler valores do usuário, que é o que a gente vem fazendo em sala. Aqui eu defini, eu disse, ó, a idade é 33. Mas se eu quiser fazer um programa que pergunta para o usuário a idade, o usuário digita e eu faço alguma coisa com isso. É aí que nós vamos ler valores do usuário, que é o que a maioria dos programas fazem. Né? Quando você abre seu aplicativo do banco, ele pede a sua senha, ou seja, o programa pediu um valor a você, você forneceu a senha ao aplicativo e o aplicativo lá comparou se a senha que você deu é a mesma que está salva lá no sistema deles. Então, para você fazer um programa funcionar, em muitos momentos você precisa ter valores do usuário, você precisa pedir alguma coisa do usuário, o usuário digita ou entra, fala alguma coisa e o programa daí continua. Então, nosso próximo passo agora é como fazer leitura de dados do usuário. Então, nesse caso agora, eu mostrei como a gente consegue atribuir valores às variáveis. Isso de forma manual. Eu defino que a idade é 33, eu defino que o salário é 5.033 centavos e eu defino que o nome é Danilo Rodrigo. Agora, como eu consigo ler esses dados do usuário? No lugar de definir esses valores, eu quero que o usuário digite os valores. Então, para isso, eu vou apagar isso aqui, né? E o modo que eu consigo fazer leitura de dados aqui no Portugal Studio é usando o método leia. E como é que o método leia funciona? Você escreve o nome do método, abre e fecha o parênteses, assim como escreva, e o que você vai colocar dentro do parênteses é o nome da variável que você quer ler do usuário. Então, primeiro eu quero ler a idade. Eu coloco leia idade. Aqui eu não coloco um texto, entre aspas, porque eu não vou ler uma string, eu não vou ler uma cadeia de caracteres. Então a gente vai entender isso aqui como sendo o quê? Nesse caso aqui está com erro, porque eu escreva, né, eu não defini um valor para ele. Então eu vou apagar e vou deixar só o leia por enquanto. Então é como se eu dissesse, abra a gavetinha da memória, pergunte à pessoa qual a idade dela, pegue a idade que essa pessoa disser e coloque dentro da gavetinha que tem a etiqueta idade. Então aqui eu estou lendo do usuário um valor. E esse valor eu vou guardar onde? Eu vou guardar aqui, na variável idade. Então eu estou dizendo que eu vou ler um valor e guardar nessa variável. Então eu vou rodar o programa desse jeito mesmo. Não sei se vocês vão conseguir ver aí, mas é que ele está piscando. Ele está esperando eu digitar um valor, porque eu usei o comando leia. O resultado dele é ficar piscando aqui no console, né, um cursor, para você digitar um valor. Vou digitar o valor 18. E o programa terminou, né? Porque eu só estou lendo essa variável e não estou mostrando nada. Então, vamos por parte. Eu estou lendo a idade e depois eu quero escrever essa idade que eu acabei de ler. É um programa bem simples. Eu leio uma idade do usuário através do método leia e o valor que o usuário digitar aqui, eu vou escrever essa idade na tela. Né? Então, vou rodar de novo. Aqui está piscando. Vou digitar o valor 25 agora. Quando eu dou Enter, ele mostrou o 25.
Então, de fato, o nosso programa está funcionando. Ele está lendo a idade do usuário e depois ele está escrevendo essa idade na tela. Mas, por enquanto, o programa está feio, porque quando eu rodo o programa, ele fica aqui piscando, não dá nenhuma mensagem, eu não diz que tem que escrever a idade, né? Então, como é que eu faço para melhorar isso? É uma boa prática, é comum que, antes de você ler algo do usuário, primeiro você mostre uma mensagem, você escreva uma mensagem na tela dizendo ao usuário o que ele tem que fazer. Então, eu vou digitar aqui uma mensagem bem simples, escrevo e vou colocar aqui, digite sua idade, dois pontos, espaço. Porque quando eu rodo esse programa agora, ele primeiro escreveu a mensagem, ou seja, a função escreva ela mostra uma mensagem na tela, e depois de escrever a mensagem na tela, vocês vão ver que está piscando aqui, porque agora de fato eu posso digitar a idade. Então, meu programa só leu a idade e mostrou a idade. Porém, ele fez isso de uma maneira melhor, já que agora eu tenho uma mensagem dizendo o que eu quero que o usuário faça. Então, sempre que você for fazer um leia, é bom antes colocar um escreva indicando o que a pessoa tem que digitar. Uma coisa que eu gostaria de falar também sobre a função escreva é que com ela eu posso juntar textos e números, né? Então aqui só mostrou a idade, mas eu posso dizer, né? Eu posso dizer sua idade é e a idade que o usuário digitar. Como eu faço isso? Você pode misturar textos, números e variáveis através da vírgula. Então eu vou colocar aqui, ó, duas aspas e um texto. Sua idade é dois pontos, né? Eu posso colocar só um espaço, se você quiser, o texto que você quiser. E para unir esse texto com essa variável, eu só preciso colocar uma vírgula, separar por vírgulas. Então, cada vírgula que eu coloco aqui é como se eu dissesse, mostra esse texto junto dessa variável. Então, eu vou rodar de novo. Coloquei aqui agora a idade 98 e ele mostrou sua idade é 98. Eu consegui misturar um texto com uma variável. Na programação, nós chamamos isso de concatenar. Eu concatenei a string, o texto, sua idade é, com a variável idade, que nesse caso aqui era o valor 98, que foi o valor que eu digitei. Então, nós podemos fazer isso com todas essas variáveis. Agora aqui um detalhe, né? A idade é do tipo texto, aliás, é do tipo inteiro, ela guarda um número. Então, eu vou digitar aqui um texto. Qual a sua idade? Eu vou colocar aqui Danilo. O programa ele vai dar um erro, e ele vai dizer, ocorreu um erro durante a execução do programa. A entrada de dados do programa esperava um valor inteiro, porque eu disse que a idade era inteira, eu defini um valor inteiro. Mas nenhum valor foi informado, ou o valor informado é de outro tipo. Ou seja, eu defini que a idade era inteira, mas na hora que eu fui ler essa idade do usuário, o usuário digitou um texto. Então acabou dando um erro. Então, sempre muito cuidado. Se você define o valor da variável como inteiro, o tipo dela como inteiro, o programa espera ler do usuário um valor inteiro. Se você define como real, ele espera ler um valor real. E se você define como cadeia, que é um texto, ele espera ler um texto, né? Então, vamos fazer a mesma coisa aqui. Vou só copiar e colar para idade, salário e nome, né? Então, digite seu salário. E eu vou ler, nesse caso aqui, o que o usuário digitar, não para a variável idade, mas sim para a variável salário. E digite seu nome. E eu vou ler isso para a variável nome. E não mais para a variável idade. Então aqui eu estou digitando um texto, o usuário vai ler esse texto aqui. Digite sua idade. Ele digita a idade e dá Enter. Depois vai aparecer o texto, digite seu salário. Ele vai digitar o salário e vai dar Enter. E o programa vai pegar o salário que ele digitar, o número, e vai guardar na gavetinha com a etiqueta salário. Depois ele vai digitar o nome e vai mostrar o nome. Aliás, você vai digitar o nome, vai dar Enter, o programa vai pegar esse texto que ele digitou no nome e vai guardar aqui na variável, né, na gavetinha que tem a etiqueta nome. E aí eu posso juntar tudo isso em um único print. Vamos escrever assim.
olá, meu nome é esse, minha idade é X e eu ganho esse salário. Então, eu posso juntar textos e variáveis, como eu mostrei. Então, vamos começar com o texto. Olá, vírgula. Meu nome é... E aqui um detalhe. Ó. Vocês vão ver que depois do eu não coloquei um espaço. Então, eu vou juntar a variável nome, né, o texto olá, meu nome é, com o nome aqui. Vou rodar só isso por enquanto. Vou digitar aqui uma idade, 33. Um salário aqui qualquer e um nome Danilo. Se vocês conseguirem ver aí, ó, saiu olá, meu nome é Danilo, tudo junto, colado. Por quê? Porque depois do aqui eu não coloquei um espaço. Então é sempre bom colocar um espaço, porque agora ele vai juntar esse espaço a esse texto. E aí eu continuo. Olá, meu nome é Danilo, né? Minha idade é... Só que aqui tem um detalhe. Ó. Do mesmo jeito que se eu não coloco o espaço aqui, ele vai colar o nome no aqui eu preciso de um espaço também. Ou uma vírgula, se você preferir, né? Que é para, assim que ele digitar o nome, ele já colocar uma vírgula. Minha idade é... Idade. E meu salário é espaço. Salário. Então, eu estou juntando, é como se eu dissesse, mostre esse texto mais essa variável, mais esse texto, mais essa variável, mais esse texto, mais essa variável. Então, vou rodar agora, vou fazer tudo bonitinho, 33 anos, meu salário, é aquele salário que a gente tinha dito, 5.000,33, e meu nome é Danilo Rodrigo. E o programa vai mostrar a mensagem bonitinha. Olá, meu nome é Danilo Rodrigo, minha idade é 33, e aqui eu errei, era para ser 33 anos. E meu salário é 5.033, podemos corrigir. 33 anos e meu salário é. Então é bom que esses erros vão acontecendo, porque vocês vão testando. Então, esse é o básico. A declaração de variáveis que nós vimos, o escreva que nos mostra mensagens aqui na tela e o leia, que lê mensagens da tela, que no caso são valores que o usuário vai digitar, e ele vai guardar esses valores aqui nessas variáveis, certo? Então, esse aqui é o básico. Antes de terminar, eu vou só copiar esse código aqui, eu queria mostrar outra coisinha, né? Vou criar um programa novo aqui. Deixa eu ver o que eu copiei aqui. Isso. Né? Só um detalhezinho aqui. Vou continuar lendo a idade. Só que aqui eu vou fazer uma coisa diferente. Eu vou rodar para vocês verem. Ó. Digite sua idade, 33. E ele mostrou a idade que é 33. Aliás, vou ter que escrever essa idade aqui. Escreva idade. É uma coisa que eu gostaria de mencionar que vocês podem usar bastante nas atividades. Vou colocar aqui a idade de 33. E ele mostrou 33 aqui embaixo. Como isso aqui é uma variável e que guarda um valor, eu posso fazer cálculos com variáveis. Por exemplo, mostre a idade vezes 2. Então, eu vou ler o valor do usuário, ele vai digitar lá, por exemplo, 33, ele vai guardar esse 33 aqui nessa variável idade, que nós definimos que é do tipo inteiro, e na hora de escrever, em vez de ele escrever 33, ele vai escrever 33 vezes 2, porque foi o valor que eu digitei. Né? E eu defini que eu quero mostrar esse valor vezes 2. Então, vou colocar aqui a idade de 33. E o programa mostra 66, que é o dobro. Então, do mesmo jeito que eu mostrei que no Escreva você pode fazer expressões matemáticas ali, fazer somas, divisões, subtrações, multiplicações, você pode considerar uma variável do tipo numérica, ou inteiro, ou real, como um número. Porque por mais que aqui esteja mostrando a idade, que é o nome da variável, no fundo o Portugal vai guardar dentro da idade o valor que o usuário digitar. Então, para o programa, ele identifica a idade, né? Ele entende que a idade é um número.
porque você definiu aqui que ela é um número do tipo inteiro. Então você consegue fazer cálculos com esses valores, certo? Então com isso você já consegue fazer as primeiras atividades. Vocês vão caminhando mais um pouco e no próximo vídeo eu vou gravar sobre os controles de fluxo ou condicionais, né? Que é a função se, a função escolha caso. E a gente vai ver algumas situações, tanto do se quanto do escolha caso, né? Os tipos de se alinhado e por aí vai. Espero que essa aula ajude, que vocês tenham gostado e a todos uma boa noite.